dia. Eu fui desafiado pela equipe pastoral, nessa série de mensagens, a falar para vocês a respeito desse importante tema, o engajamento nos grupos pequenos. E quando eu fui convidado, eu falei assim, eu só tenho uma coisa a fazer: desafiar aqueles que ainda não participam a participar. E eu vou fazer todo o esforço para que isso aconteça nessa manhã, na comunidade na qual eu sou um dos responsáveis. E eu queria dizer para você que a minha experiência em grupos pequenos, ela começou aos 17 anos. Não que eu gostasse, não que a minha igreja mãe, ela tivesse uma proposta de grupos pequenos, mas porque tinha um homem, já idoso, presbítero, estava ficando já, por causa da sua idade e da diabetes que ele tinha, ele estava ficando cego. E um dia ele me chamou e disse assim, Eduardo, o futuro da igreja será a igreja se reunindo nos finais de semana e a igreja tendo a comunhão em grupos pequenos no meio da semana. E ele dizia isso porque o culto regular da semana na minha igreja, quando era jovem, ela recebia aproximadamente 30 pessoas. E a nossa igreja tinha mais de 200 pessoas. E ele disse para mim assim, a partir dessa semana, dia tal, você vai andar comigo, você vai aprender como a gente lida num grupo pequeno. E é interessante que eu, que o levava nas casas, por causa desse problema da visão, mas eu me lembro que uma ocasião nós estávamos numa casa, bem humilde, sentados ali, numa sala, e ali ele dirigiu um grupo, aproximadamente 6, 7 pessoas, e foi muito gostoso ouvir o senhor Acibílio Galvão, que durante a sua vida, ele decorou muita coisa da Bíblia. Então, quase tudo aquilo que ele falava era decorado, os versículos e assim por diante. E quando terminou, eu estava encantado com aquilo. E ele sempre olhava para mim e dizia assim, e aí, está aprendendo? Está aprendendo? E eu, lógico, falei assim, você tem que aprender porque um dia você vai usar isso. Eu falei, ok. Aí a dona da casa, ela serviu um cafezinho para a gente. Era uma casa pobre, uma igreja pobre. Todos nós éramos muito pobres. Mas vamos tomar um cafezinho. Mas o cafezinho estava ruim, gente. Ruim só. E o senhor Acibílio, ele tinha um problema de visão, mas o paladar dele, ele sabia. Ele olhou para mim e disse assim, rapaz, eita cafezinho ruim. E eu falei, senhor Acibílio, tem gente olhando. O senhor pode não olhar, mas tem gente olhando. Ele falou assim, Eduardo, o que tem atrás de mim? Uma janela. Uma janela. Só que ele não fez a segunda pergunta, se estava fechada, ó. Ele virou a xicrinha de café. E eu disse para ele, seu Acibílio, estava fechado. Ele falou, por que você não me avisou? Eu falei assim, mas eu não sabia que o senhor ia fazer isso. Aí quando a senhora da casa chegou e todo mundo percebeu o que o senhor Acibílio havia feito, ele disse assim, eu só estou ensinando para esse moço. Quando o café está ruim, o que é melhor fazer? Mas eu acabei de me arrepender desse pecado. E ele aprendeu que nunca mais deve fazer isso. Ok. As experiências que você e eu, que já participou, que participa de grupos pequenos, elas são muito maiores. Elas são inúmeras.
se comparadas às experiências que nós temos num encontro como esse de celebração. Eu não estou dizendo que encontros como esse não acontecem experiências, acontecem e muitas. Mas as experiências que nós temos nos relacionamentos de grupos pequenos, você pode escrever um livro, você pode escrever histórias. E é interessante que nós estamos estudando esse texto de Atos 2, 41 a 47. O pastor Ricardo tem lido todas as mensagens, esse mesmo texto. O objetivo não é que você decore esse texto, mas é que esse texto, ele tem simplesmente tudo aquilo que nós precisamos como comunidade para uma vida séria diante de Deus. E é interessante também que o contexto de Atos 2, ele fala de Jesus, que foi crucificado, morto, sepultado. E como diz o nosso credo, ele ressurgiu ao terceiro dia. E antes da sua ascensão, antes da sua volta ao Pai, Jesus ele chamou seus discípulos e disse para que eles não se ausentassem de Jerusalém até que eles recebessem o poder que viria do alto. E vinculado àquilo que nós chamamos o poder do Espírito Santo, Jesus disse: quando isso acontecer, vocês serão as minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, Jesus, uns 10 dias antes de ele voltar ao Pai, ele comunicou isso. E é interessante que em Jerusalém, os discípulos então passaram a se reunir com um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e este grupo diariamente reunido num cenáculo que provavelmente era na casa de Maria, mãe de Jesus, conforme Atos capítulo 12, versículo 12. Então Maria tinha uma casa, e sobre a sua casa, no andar superior, havia este cenáculo, e ali era o lugar da reunião. E este grupo orava todos os dias, até que, no dia de Pentecostes, a festa das semanas, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, nesse dia, aquele grupo reunido, homens e mulheres, em oração, eles recebem a visita do Espírito Santo, uma visita especial. E é interessante que, quando isso aconteceu, aqueles homens e mulheres, diz o texto, que eles tinham as suas línguas como línguas de fogo, porque eles passaram a falar uma língua que eles nem mesmo conheciam. E esse grupo, então, sai daquele ambiente. E lá fora, esse mesmo grupo é confundido como que se estivesse embriagado. Muita gente olhando para esse grupo, diante daquilo que eles estavam falando, diziam: essas pessoas estão embriagadas. No entanto, naquele dia, naquela festa em Jerusalém, havia também muitos estrangeiros que viviam no circuito ali do mar Mediterrâneo e estavam visitando Jerusalém a fim de participarem da festa. E aqueles estrangeiros estavam ouvindo aqueles homens falando a respeito do que estava acontecendo, e certamente era o Evangelho, e eles estavam entendendo na sua própria língua. Uma transmissão ali em tempo real. Então imagine Pedro e os demais discípulos falando algo que eles não sabiam, nunca entraram num curso de idiomas, mas agora eles estavam falando. E aquelas pessoas estavam ouvindo na sua própria língua. Isso certamente depois, dentro de um plano missionário de Deus, quando essas pessoas retornaram para suas casas, para suas regiões, eles passaram a levar adiante o Evangelho. No entanto, não satisfeito apenas com isso, Pedro foi então até o pátio do templo de Jerusalém e ele começou a pregar a sua primeira mensagem pública. E ao término da sua mensagem, quando ele expôs aquilo que aconteceu ao Cristo,
diz-nos Atos 2,41, que 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas se converteram. E aí então nós entramos nesse texto que eu gostaria que vocês acompanhassem com seus olhos lendo no telão. Diz-nos assim a palavra de Deus: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Agora preste atenção. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que você vê nesse texto é um engajamento das casas, principalmente a partir do versículo 46. O que você vê nesse texto é um movimento que se perpetuou no mundo, em muitos lugares, em muitas igrejas, esse movimento conhecido como o movimento dos grupos pequenos. E é interessante que, dentro dessa repercussão, existe alguém que um dia disse uma frase interessante, e certamente você já ouviu falar nesse alguém, que é John Wesley. E John Wesley, aquele que iniciou o metodismo, e ele apostou todas as suas fichas em grupos pequenos, e depois eu vou dar um número para você a respeito disso. E ele disse uma frase interessante: não estou convencido de que alguém tenha tomado uma decisão por Cristo se não estiver envolvido em um pequeno grupo. O que ele diz é sério, porque ele mexe comigo e com você. Ele está dizendo assim: eu só reconheço que realmente alguém foi tocado por Deus, passou por aquele processo que nós chamamos de conversão, e hoje é um discípulo de Cristo, se ele estiver envolvido em um pequeno grupo. John Wesley que diz isso. E é interessante que a nossa comunidade é uma comunidade que pensa realmente de que cada um de nós deve ter um compromisso dentro daquilo que nós chamamos de igreja, a fim de que possamos fazer parte não apenas das celebrações, mas também dos grupos. Nos últimos 18 meses, nós recebemos aqui mais de 250 pessoas. E é por isso que o pastor Ricardo tem dito que essa série de mensagens faz nos relembrar alguns pontos que são realmente importantíssimos na vida dessa comunidade, a fim de que todos nós possamos crescer juntos com essa comunidade. E lembrando a vocês que se nós tivermos, nos últimos 18 meses, 250 novas pessoas que são hoje membros dessa comunidade, hoje nós estamos iniciando a integração de mais de 50 novas pessoas. Neste exato momento, no Hotel Trip, pessoas estão sendo ali preparadas. Hoje, às 8h15 da manhã, já havia um grupo sendo preparado para a integração. Veja, estamos crescendo. E qual é a nossa proposta nisso? Olhe no telão. Nossa proposta é cada discípulo, eu, você, todo aquele que faz parte desta comunidade, em cada grupo de cada campo. Está dando para entender? Se você tem um compromisso com essa igreja, nós estamos entendendo que o seu compromisso deve ir além daquilo que nós estamos falando, celebração de fim de semana. Nosso objetivo é cada discípulo, em cada grupo,
cada um dos grupos de cada campo. Ok, obrigado. Isso aqui é importante, mas isso nos leva ao primeiro desafio que eu quero apontar para vocês, de 4 desafios. E o primeiro desafio que eu quero mostrar para você é aquilo que nós chamamos de desafio estrutural. Se eu penso em grupo pequeno, se a equipe pastoral pensa em grupo pequeno, se o conselho da igreja hoje está envolvido em grupos pequenos, na supervisão dos grupos, porque os presbíteros estão sendo aqui na nossa comunidade, estamos recomendando para que eles deixem os seus grupos e passem a supervisionar os grupos. Se nós estamos investindo a nossa vida nisso, nós temos que ter aqui aquilo que nós chamamos de desafio estratégico. Quando você olha para a igreja primitiva, Atos 2:42, você vai ver que esta igreja tinha doutrina, esta igreja tinha comunhão, esta igreja tinha sacramento, e o sacramento ali, que no caso específico era a ceia. A ceia era, na verdade, ministrada nos grupos pequenos. No nosso caso aqui, a ceia, o batismo são ministrados dentro do contexto da igreja, da celebração. E esta igreja tinha muita oração. E pensando nessa base, eu pensei também em fazer aqui com vocês uma planta da nossa igreja. E como toda planta, você como engenheiro, você tem que colocar a base. A nossa base é esta. Mas vamos agora para... Opa! Eu estou colocando o telhado. Vocês não estão com medo desse telhado cair? Não? Pode cair, não pode? Mas é uma planta. Para esse telhado não cair, você precisa ter aquilo que nós chamamos de pilar ou coluna. E o desafio estrutural da nossa comunidade é ter apenas 2 pilares. O primeiro deles é esse pilar que nós chamamos de celebração do culto. É esse pilar onde você agora está participando. E é na celebração do culto que nós oramos, é na celebração do culto que nós cantamos, é na celebração do culto que nós ouvimos o ensino da palavra de Deus, é na celebração do culto que nós temos a ministração da ceia, batismo, comunhão. Mas só que é interessante, e olha só como foi gostoso hoje quando a Adriana pediu para que em 3 minutos nós conhecêssemos alguém diferente e começássemos a conversar com ela. E você começou a conversar, e você percebeu que quando você começou a interagir com ela, a Adriana acabou dizendo, chega, já foi. E eu digo, se você quiser continuar o bate-papo com essa pessoa, vá para o conviver, ou se não, participe do segundo pilar, porque o segundo pilar é o pilar dos grupos pequenos. Nós só temos esses 2 pilares aqui. Nós queremos ser uma igreja simples. Nós queremos que toda a relação de ensino da igreja esteja depositado na vida de pessoas que vão ficar responsáveis por isso. Sejam a equipe pastoral na celebração dos campos, seja a equipe de liderança de grupos pequenos que está nos grupos, nos campos. Em outras palavras, o que acontece na celebração acontece também nos grupos pequenos, com uma diferença. Nos grupos pequenos, vai ser o espaço de acolhimento, de pastoreio, de aprofundamento da fé. Esses 3 minutos foram 3 minutos nos quais eu já dei um fora. Eu cheguei para uma pessoa e falei, muito prazer, meu nome é Eduardo, e a pessoa, muito prazer, meu nome é tal. Aí eu disse, você é membro da igreja aqui, dessa comunidade? Ela falou assim, há 1 ano. Eu falei assim, meu Deus, que pastor que eu sou. Eu não conheço a ovelha. Mas é impossível. Não dá. Tem gente aqui que eu olho, eu estou olhando para vocês agora, e dá uma vontade de ir aí perguntar seu nome. Quem você é? Se você é membro dessa comunidade, perdão, eu não te conheço. Mas eu sei que existe um pastor que te conhece. Eu sei que existe uma pastora, me permitam dizer assim, que te conhece. Quem é? O líder de um grupo pequeno. Por quê? Porque nós depositamos, os pastores, presbíteros, eles estão depositando nas mãos dessa liderança a confiança de que aquela pessoa que nós não conhecemos, ela está sendo pastoreada num grupo. Ela está sendo acolhida, a sua fé está sendo aprofundada.
Nós entendemos que ali as pessoas estão aprendendo a palavra de Deus. Nós estamos entendendo que ali, naquele lugar, naquele grupo pequeno, a pessoa realmente está tendo as suas necessidades atendidas. Numa ocasião, eu estava visitando uma igreja em Fortaleza, Ceará, uma igreja que eu queria conhecer, pastor Armando Bispo. E é interessante que essa igreja, como a nossa, é uma igreja muito grande, e a dele muito maior, porque está hoje em torno de 5.000 pessoas. E essa igreja ela se reúne também em grupos pequenos durante a semana. E eu fui no culto, e naquele culto, o pastor Armando chamou um casal que traria à frente, para um momento de agradecimento, um filho. Um filho que durante um período grande, foram meses, esse filho passou por uma enfermidade muito séria. E esse filho, adoecido, melhorou, restabeleceu, e esse casal queria então agradecer publicamente a Deus, pedindo para que o pastor orasse no culto. E quando o pastor chamou aquele casal, o casal foi à frente, rodeado dos membros do seu pequeno grupo. Aquilo foi uma emoção muito grande para todos nós que estávamos ali, um testemunho sem igual. Por quê? Porque aquele casal estava dizendo que durante todo o período que eles sofreram, aquele drama, o grupo pequeno estava junto. O grupo pequeno estava ali, orando com eles, ajudando-os naquela necessidade. A igreja primitiva viveu isso com intensidade, que é o nosso grande desafio hoje. É aquilo que nós chamamos de relacionamentos. Eu não consigo ter relacionamentos com todos aqui nas celebrações. Eu não consigo falar com mais do que 7 pessoas, mesmo como pastor, nas celebrações, quando nós terminamos. Você vai cumprimentar um, orar com o outro, mas quando você vai embora para casa, você diz assim, meu Deus, eu não consegui falar com muita gente hoje. Mas isso pode acontecer num grupo pequeno. O rompimento com esse modelo estrutural da igreja primitiva adoeceu a igreja moderna e sua missão. Porque muitas igrejas insistiram em ter a celebração, insistiram em ter o culto que nós chamamos de culto regular da semana, insistiram com esse modelo e as igrejas adoeceram. As pessoas começaram a encontrar aquilo que é uma doença chamada templismo. Porque o que importa é você bater o cartão no sábado ou no domingo. O que importa é você viver aquela doença que está assolando a vida de muitas pessoas, chamado igrejite aguda. E muitas pessoas estão doentes e não entendem o porquê. E a resposta é simples. É porque elas não abraçaram ainda esse desafio estrutural de viverem, sim, a celebração e as bênçãos de um culto e também a bênção de você participar e ser pastoreado num grupo pequeno. Por isso que nós chamamos isso de desafio estrutural. Mas existe também um desafio estratégico. E o desafio estratégico me faz lembrar de que sempre nós temos a oportunidade de criarmos um grupo. Eu sempre vivi isso. Há uns 3 anos atrás, uma senhora bem idosa, ela me procurou na igreja e falou assim, pastor, o senhor fala muito desse negócio de grupo pequeno. Eu tenho um grupo de amigas que se reúne toda quarta-feira à tarde. É um grupo mais ou menos de umas 8, 9 senhoras da minha idade. E o senhor pode ir lá? Aí eu falei assim, quarta-feira, à tarde, grupo de velhinhas. Elas não são crentes, só eu sou crente. Elas não conhecem a Bíblia. Se o senhor pedir para elas abrirem Gênesis, elas não sabem. Se o senhor pedir para elas abrirem Mateus, elas não sabem. Enquanto ela falava, eu conhecia aquela senhora. Ela também não sabia. Ela não sabia.
Aliás, deixa eu falar bem baixinho aqui, tem muito crente que não sabe. Mas, pastor, seria tão bom o senhor ir lá. Uma oportunidade que o senhor tem de falar de Jesus para essas velhinhas. Eu falei, ok. E fui. Cheguei lá, me senti um menino. Aquele cabelinho grisalho de uma, cabelinho lilás de outra. Eu olhava para aquela mais moderninha com gelzinho no cabelo. Gente, um barato aquilo. Aí ela foi me apresentar. Esse aqui é o pastor da minha igreja. E ele vai ler a Bíblia com a gente. Eu já combinei com ele, não tinha combinado nada. Só acontece comigo. Aliás, eu estava tão bem no oásis aqui da igreja. Daqui a pouquinho eu falo que é o oásis. Aí o pastor Ricardo falou assim, que tal você migrar para o grupo pequeno? Eu falei, pastor Ricardo, está tão bom aqui. Pois é, mas eu acabei de ir para o grupo pequeno, agora não tem jeito. Aí, a velhinha falou assim, o pastor vai ler a Bíblia com a gente. E eu falei para ele, só ler a Bíblia, porque quando ele começa a pregar, ele não para. Então é só para ler a Bíblia. Mas que mulher, meu, né? Mulher, pronta cada uma. Eu falei, ok. Então eu comecei a abrir a Bíblia, ler a Bíblia com aquelas mulheres. E muito gostoso, porque elas estavam ali conhecendo coisas que durante tanto tempo na vida elas não sabiam. Mas aí começaram a ter perguntas. Aí teve uma delas, quando a gente começou a falar sobre os 10 mandamentos, ela ficou muito irada com o texto, não comigo, com o texto, quando o texto diz, não terás outros deuses diante de mim. Ela então interrompeu e disse, pastor, o que significa isso? O que significa não terás outros deuses diante de mim? Eu falei, significa que não terás outros deuses diante dele. Eu não queria confrontar, porque eu sei onde que eu estava pisando, campo minado. Eu sei que logo, logo ia surgir a figura de uma pessoa que se chama padre. E surgiu. Ela falou assim, o padre lá da igreja não fala assim. O padre lá na igreja não fala sobre esse negócio. E se você for na minha casa está repleta de ídolos. Eu falei, ok, mas a Bíblia fala. Mas o meu padre não fala. Aí eu falei comigo, só para mim, eita, velhinha chata essa, vai ser difícil esse negócio aqui, né? O fato é que, entre ele fala, não fala, ele fala, não fala, eu falei assim, eu vou conversar com a senhora a respeito desse assunto na casa da senhora, se a senhora me deixar. Porque eu acho o contexto da casa muito importante. É no contexto da casa que você pode tomar um café, mesmo ruim, mas você toma. Né? É no contexto da casa que você pode estar mais em liberdade com aquela pessoa. E eu fui na casa daquela senhora, gente, interessante. Interessante porque a gente percebeu que realmente a casa dela, a sala da casa dela, era um oratório, um negócio impressionante, eu nunca vi. Eu me senti Paulo, em Atenas, era Atenas que tinha... Me senti um Paulo ali. Só não encontrava um Deus desconhecido, porque tinha Deus de qualquer jeito ali. Eu comecei a trabalhar com essa mulher. E teve um dia, por causa de um grupo pequeno, que muita gente não dá valor, aquela mulher um dia se converteu. Ela se rendeu. Como diz o Ricardo, ela ouviu, ela compreendeu e se rendeu a Jesus. E ela limpou toda a sua casa. Dentro da nossa estrutura, nós temos aquilo que chamamos de desafio estratégico. E quando nós falamos em desafio estratégico, eu diria para você que a nossa estratégia primeira não é grupos pequenos. A nossa estratégia primeira são multilocais e plantação de novas igrejas. Eu peço para que vocês não confundam as coisas. Nós não somos uma igreja de grupos pequenos. Nós somos uma igreja
que está propondo que você participe de grupos pequenos. É diferente, por exemplo, da proposta de células. Nós não estamos falando em células. A nossa estratégia aqui é a estratégia de criação de multilocais. Nós temos aqui o Paineiras Manhã, nós temos o sábado o Barão, à noite nós temos o Paineiras Noite, e em seguida nós temos o Cambuí. 4 multilocais que são uma mesma igreja em diversos pontos da cidade e região. Só que dentro dessa estratégia nós temos aquilo que chamamos de a plantação e multiplicação dos grupos pequenos, em vários grupos nos bairros da cidade e região. Então, dentro dessa proposta que eu estou trazendo para você, em nome da equipe pastoral e do conselho, nós queremos ter vários grupos espalhados nos bairros da cidade. Nós queremos ter, por exemplo, grupos de pessoas dessa idade brilhante, da terceira idade, se reunindo, por exemplo, à tarde. Imagine você um grupo de pessoas, homens e mulheres, experientes, vindo para cá, ou nas suas casas mesmos, tomando um chá gostoso, pegando lá o material que nós temos como base para os estudos dos grupos pequenos, estudando ali, orando uns pelos outros. Que bênção seria! Que bênção se nós tivéssemos mais espaço ainda, se as mães entendessem que podem fazer isto aqui, ou nas suas casas com algumas mães, durante o período da tarde, porque à noite elas precisam colocar os seus filhos para dormir mais cedo, e elas mesmas já estão cansadas. E pensando nisso tudo, eu tive uma ideia de mostrar para você um retrato de como nós estamos hoje. E aqui está. A comunidade Barão, ou Alphaville para alguns, ela tem 3 grupos de adolescentes. Eu sei que está pequeno para alguns, mas é só para você ter uma noção. Ela tem 3 grupos de adolescentes, tem 7 grupos de adultos e tem uma grande oportunidade de um grupo pequeno. Tem lá uma casa que está pronta para receber pessoas. E quando nós falamos em oportunidade, nós estamos dizendo assim, nós temos uma oportunidade, mas não temos o quê? Líderes. Líderes. Nós não temos líderes. Faltam líderes. Então, na Chácara Barão, nós temos uma oportunidade e está faltando liderança. Só que na Chácara Barão, como também no Paineiras Manhã, que é o outro, nós temos no Paineiras Manhã 2 grupos de adolescentes funcionando, temos 10 grupos de adultos e 5 grandes oportunidades. 5. Lembra uma vez que eu vim aqui chorando? Precisamos ter mais grupo. Uma comunidade desse tamanho, gente saindo pelas portas, janelas, e nós temos só 10 grupos. As pessoas entenderam, vieram falar comigo, eu tenho 5 oportunidades agora, mas não tenho líderes. Existe algo em comum entre Barão Geraldo e Paineiras Manhã. Não tem grupo de jovens. Não tem grupo de jovens. Já perceberam isso? Isso é uma preocupação, porque nós temos jovens aqui. Mas nós não temos grupo de jovens. Diferente, por exemplo, do Paineiras Noite. Paineiras Noite tem um grupo de adolescente, tem 13 grupos de adultos e 6 grupos de jovens. Os jovens estão no Paineiras Noite. Mas existem outros jovens que estão aqui que poderiam iniciar um grupo pequeno do campo Paineiras Manhã. Aí você vai dar uma olhadinha lá no Cambuí. No Cambuí nós temos um grupo de adulto que eu dirijo, quarta-feira, da 12h a 1h. Não estou brincando, não é verdade. 12h a 1h. Hora do almoço, eu estou dirigindo o grupo pequeno. E nós temos 3 grandes oportunidades, mas está faltando o quê? Líderes. 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 E mais, nós temos aqui também a comunidade virtual. Nós temos 2 grupos funcionando, graças a Deus. Para aqueles que acompanham pela internet, essas pessoas têm que conversar com o pastor Marcelo, tem aí um ícone dentro do nosso site, da página, que você poderá interagir com o pastor Marcelo e criar mais grupos. Só não pode ser de Campinas. Se for de Campinas, você está pecando. Porque tem muita gente de Campinas que quer fazer parte de grupo pequeno virtual, não quer sair de casa. Tem muita gente da igreja esperto que só quer fazer grupo do pastor Marcelo. Espera aí. Detalhe importante. Nós temos 45 grupos. Nós temos 9 oportunidades, faltando líderes. E nós temos uma média do primeiro semestre de 380 pessoas mês participando dos grupos. Agora veja se isso não é um desafio.
nós temos 950 membros. E esse 950 eu estou tomando emprestado do número trazido pelo pastor Ricardo a respeito da contribuição. Ele disse que nós temos X contribuintes, mas nós temos 950 membros. Eu estou respeitando o mesmo número, mas eu entendo que, além daqueles que são membros, nós temos uma frequência em nossas comunidades, nos nossos campos, de pessoas que nos visitam e que podem participar também do grupo pequeno. Então, esse número aumenta para 1.200 pessoas, mais ou menos. Olhando para isso, significa que nós temos um grande desafio pela frente. É o desafio de colocar, de alocar pelo menos 500 pessoas em grupos pequenos. 500. Por quê? Se essas pessoas que fazem parte da comunidade, se são membros, essas pessoas que são frequentadoras, que ainda não participam, se elas não entrarem dentro dessa proposta, a nossa casa que nós vimos montada no slide anterior, ela vai ficar um pouco assim, ruim. Por quê? Porque você tem um bom ensino de domingo, mas durante a semana nós não sabemos com quem você está compartilhando a sua vida. E é necessário que nós saibamos que você está participando de um processo dentro daquilo que nós chamamos de 2 pilares super importantes na vida e na estrutura da igreja. 500 pessoas. 1790, repito, 1790, John Wesley começou a falar sobre isso para os metodistas. E ele deixou uma igreja com 100.000 pessoas participando de grupos pequenos. 100.000 pessoas. A maior igreja do nosso planeta, que está na Coreia do Sul, a igreja do Evangelho Pleno, do doutor David Paul Yo-Shu, ela tem quase 1 milhão de membros. 1 milhão de membros. E praticamente toda a membresia dessa igreja, ela participa de grupos pequenos. 1 milhão. E eu estou falando aqui de 500 pessoas. Desafio orgânico é o terceiro. Esse hino era cantado quando eu era pequenininho, criança na igreja. E aqui os mais velhos como eu vão lembrar desse hino. Era o tempo que tinha escola dominical, viu? Você está rindo aí, mas... Era o tempo da escola dominical que quando terminava a aula, a gente entrava e quando nós entrávamos, os adultos cantavam. Eu me lembrei disso e coloquei, eu me lembrei ontem e coloquei hoje. E eu entrava com essa música, gente, penetrou o meu cérebro e ficou ali, até hoje. Manda-nos luzir o Senhor Jesus, como a vela acesa dá de noite a luz, quer que nós brilhemos como a luz do céu, tu no teu cantinho e eu no meu. Ficou esse negócio na minha cabeça. Ficou esse negócio de tu no teu cantinho e eu no meu. A música é linda, eu sei que a interpretação não é essa. Não é essa a interpretação. Não é essa que eu estou fazendo. Mas durante muito tempo, quando eu cantava essa musiquinha, entrando na igreja, ali, feliz por ter participado da aula da tia Alice, eu ficava, tu no teu cantinho e eu no meu. Gente do céu. Eu fui crescendo assim, proclamando a minha independência. A minha vida mando eu, não preciso expor minha vida para ninguém. Minha casa sou eu, minha família. Nós blindamos. Quando nós pensamos em organismo, nós pensamos em relacionamentos, nós pensamos em pessoas. E quando nós pensamos em pessoas, nós estamos pensando uns nos outros. Da mesma forma que é muito difícil para mim, por exemplo, sair do lugarzinho que eu já tenho aqui na igreja, carimbado, bonitinho, de repente alguém fala assim, ei, você vai sair agora, vai para o outro lado. Eu sei que é difícil para eu fazer esse trajeto, mudar de lugar, porque nós temos os nossos lugares. É muito difícil quando você ouve uma mensagem e diz assim, eu não participo desse pilar, eu não estou nesse processo, e esse pastor está querendo tirar do meu cantinho.
É isso que eu estou querendo fazer? É. Porque eu venho de uma cidade fria. São Paulo é uma cidade fria. Toda vez que eu falava em grupo pequeno naquela cidade, gente, que terror. Os maridos aceitavam. Quando chegava em casa, falavam com as esposas, não. Porque alguém vai entrar na minha casa, vai sujar a casa, vai ser aquele negócio todo. Resultado, a gente quase não tinha grupos pequenos lá. Difícil. Era difícil abrir uma casa. A gente queria fazer jejum todos os dias para ter um líder. Terrível. Aí eu vim para Campinas. E quando cheguei em Campinas, sabe o que eu percebi? A mesma coisa. Gente, que dificuldade. Eu fico pensando como é que o Paul Yun-Shu consegue colocar 1 milhão de pessoas nos lares. Como que John Wesley conseguiu colocar 100 mil pessoas em grupos pequenos. E a grande dificuldade que nós temos é alocar hoje 500. Voltando, quando eu estava pedindo aqui novos grupos para o Paineiras Manhã, interessante que quando terminou o culto, ou a celebração, algumas pessoas vieram, minha casa está à disposição, minha casa está à disposição. Até chegou o rapaz e disse assim, olha, eu ouvi o seu apelo, e eu quero dizer para você que eu preciso de uma comprovação bíblica teológica para que eu realmente participe desse negócio. Porque eu não creio em grupo pequeno. Desse jeito. Eu falei, rapaz, quando eu falei Atos 2, eu falei, você já conhece. Tem outro? Porque você já conhece. Eu acredito que isso aí foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo para arrumar um jeito para 3 mil pessoas que se converteram. Eu falei, ok, mas depois quando Pedro pregou a segunda vez, mais 5 mil se converteram. Eu sei, isso tudo eu sei. Mas o Espírito Santo não se manifesta hoje como se manifestava naquela época. Quero uma prova bíblica, teológica. Aí eu tive que arrumar, ver se serve essa. Porque eu quero falar agora sobre vidas e casas, a busca da interdependência. Eu quero sair do meu cantinho e abraçar você. E eu quero que você saia do seu cantinho para abraçar outra pessoa. Como é que nós fazemos isso teologicamente? Eu preciso dar para você um norte, um objetivo teológico. Aqui está. Quem fala sobre isso é Ed René Kivitz. Ele diz que Deus é o nosso paradigma para os grupos pequenos. A Santíssima Trindade é o exemplo mais sublime de um pequeno grupo. 3 pessoas vivendo em mutualidade e perfeita unidade. Você quer um exemplo maior de grupo pequeno do que esse? Um grupo de 3, unido, com todos os propósitos ali. E alguém pensa, Ed René, pastor brasileiro, faz parte do movimento de grupos pequenos. Ok, você é chato, hein? Vamos lá, outra. Peguei um americano. Donald diz que o estudo de Deus e sua pessoa provam sem sombra de dúvida que a natureza de Deus é comunitária. Nossa análise teológica mostrará por vezes que a natureza comunitária de Deus requer que você responda estabelecendo a comunidade para você e para a sua igreja. Então ele está dizendo assim, Deus é o grande exemplo do grupo pequeno. E isso desafia você e a sua comunidade a abraçar essa proposta. Portanto, se nós não tivéssemos registrado as igrejas reunidas nas casas, como nós temos na Bíblia, só o fato de nós termos esse exemplo na Trindade, já daria para nós sairmos daqui, entendendo que esse realmente é um desafio orgânico de juntar pessoas. Mas eu quero ir um pouquinho mais além do que apenas isso, porque eu sei que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, conforme diz Gênesis 1, 26, foi Deus que criou em nós alguma coisa que Ele tem, seres relacionais,
Foi Ele que colocou um tipo distinto de DNA relacional em nós. Foi Ele que colocou esse gene comunitário na vida da igreja primitiva e na nossa e em várias igrejas que estão abraçando essa proposta como uma parte inata, intencional, inescapável do que significa ser humano. E se você não entende isso, se você teve dificuldade de se levantar para falar com alguém por 3 minutos aqui e conhecer uma pessoa, se você tem dificuldade de sair da sua casa para abençoar outra casa durante a semana, se você tem esse tipo de problema, eu diria para você, marque uma agenda com o Oásis. Você está passando por algum problema. Para aqueles que estão nos visitando, o Oásis significa o Centro de Aconselhamento Bíblico e Apoio Pastoral dessa igreja. Porque gente foi feito para se relacionar com gente. Pense nas casas da Bíblia. O grande projeto missional de Deus começou numa casa, sabia? É a casa de Abraão. Deus falou para Abraão assim: sai da tua casa, da tua parentela, porque eu quero que você abençoe outras casas. Quando você é convidado a sair da sua casa, para participar de um grupo pequeno, eu diria para você que você está sendo convidado para sair da sua casa para abençoar outras pessoas. Uma das maiores afirmações que nós temos na palavra de Deus veio de um líder que colocou a sua casa como ênfase de um grande ministério. Josué, o sucessor de Moisés, quando ele chamou o povo diante dele e disse para ele assim: olha, já estou ficando velho, eu vou morrer em breve, e vocês vão ter que escolher hoje a quem vocês querem servir. Se é o Deus dos amorreus, aqueles que estão além do Eufrates, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse deve ser o nosso lema: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o nosso lema, é aquilo que devemos abraçar. As casas eram tão importantes dentro do contexto da igreja primitiva, que o cristianismo, que naquela época era subversivo, era um movimento subversivo, então o que acontece? Os romanos vieram para acabar com o cristianismo. E como é que eles fizeram? Contrataram um soldado chamado Paulo, ou que é Saulo, ele veio a se tornar Paulo depois, e sabe o que diz Atos capítulo 8, versículo 13, se não me engano, que Paulo, ele entrava pelas casas, assolando as casas, arrastando as pessoas e levando-as à prisão. Por que Saulo fazia isso? Porque ele sabia que o grande movimento estava nas casas. Você não vê a construção de uma edificação imponente no Novo Testamento, você vê casas servindo. E é interessante que este mesmo homem, depois que ele se converte, ele vai experimentar a grande bênção que ele acabou com muitas delas, porque após a sua conversão, ele foi levado para uma casa, a casa de Judas. E é interessante que Deus vai falar com outro discípulo dele, chamado Ananias, e vai dizer para Ananias assim: Ananias, sai da sua casa, e você vai na casa de Judas, que é na rua direita. Deus deu até o endereço para ele. Vai lá na rua direita, porque tem um homem chamado Saulo, que está cego, e você vai libertá-lo, você vai restaurá-lo, e vai dizer que ele, a partir de agora, será uma grande bênção para mim. E esse mesmo homem, agora convertido, tendo seu nome mudado de Saulo para Paulo, quando ele escreve na sua carta, Romanos capítulo 16, ele está se dirigindo a várias pessoas que têm nas suas casas verdadeiras igrejas. Olha só o que Deus faz. É isso que Deus quer fazer. Quando nós dizemos para você que nesta comunidade nós temos 2 pilares. E estamos convidando vocês para participar desses 2 pilares. Se de repente aparecer nos 4 campos que nós temos, se de repente aparecerem essas 500 pessoas, eu não sei o que eu vou fazer.
Eu não sei se eu peço demissão, porque eu sei que vai causar um grande problema para todos nós. Mas eu estou orando para que esses problemas aconteçam. Porque eu sei que existem muitos líderes aqui, em potencial, entre nós, mas que estão cantando ainda aquela musiquinha. Tu no teu cantinho e eu no meu. E eu termino. O desafio participativo. Aqui envolve o convite para você participar de um ciclo abençoador. O primeiro ciclo que eu chamo é o primeiro ciclo do ensino, que é aprender a palavra de Deus com outras pessoas. É isso que o grupo pequeno faz. Aprender a palavra. Você sabe onde está Gênesis? Lógico que eu sei, pastor. Apocalipse? Lógico. Naum, Abacuque, Miqueias, Obadias. Mais ou menos, pastor. Então vai para um grupo pequeno. O segundo ciclo eu chamo de pastoreio. Investir no cuidado mútuo, do jeito que Jesus fazia. Jesus, ele investiu toda a sua vida no cuidado mútuo, no pastoreio, na comunhão. O que significa comunhão no grupo pequeno? É expor a sua vida, necessidades, acolhimento. Você vai ser acolhido, você vai acolher. É o pastoreio mútuo. Não existe um pastor, todos são. Todos cuidam um dos outros. E nós temos também aquilo que nós chamamos a comunhão, que é o pastoreio mútuo, e por fim, a missão, que é consagrar a sua vida em favor dos outros. Isso significa que quando você recebe alguém na sua casa para hospedar um grupo pequeno, você está dizendo assim: eu estou consagrando a minha vida para servir outros. Quando você sai da sua casa para servir num outro grupo pequeno, você está dizendo assim: eu estou consagrando a minha vida para ajudar outros. E desse ciclo, acontece aquilo que é muito triste, mas a alegria está embutida nessa tristeza, que é a multiplicação. Por que a multiplicação? Porque quando o grupo tem um ensino, pastoreio, comunhão e missão, quando o grupo entende que está muito gostoso ficar junto, aquele que é o líder, geralmente, olhando o seu grupo firme, ele vai dizer assim: agora chegou a hora do colíder ou da colíder tomar o lugar e eu vou para um outro grupo. A nossa intenção, no final de 2014, é de termos 64 grupos na nossa comunidade, atingindo 832 pessoas. Mas isso pode acontecer na próxima semana, se vocês aceitarem o desafio. E qual é o desafio? Queremos aprender o quê? A palavra de Deus. Para abençoar quem? Os outros. A serem um só corpo, engajado na missão, para nos tornarmos muitos. Querem levar isso para casa? Então vamos lá. Vou ensinar vocês. Quase 50 minutos pregando. Vamos lá. Pode esticar o braço aí. Não tem problema que bate na nuca da frente, não. Pede desculpa. Queremos aprender a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus para você? Ok? Queremos aprender a palavra de Deus. Pode colar aqui, não tem problema. Ok? Pode colar lá, viu? Para abençoar os outros. A serem um só corpo. Pode tocar no outro aí. Tem perigo não. Aqui pode. Não muito. Tira. Engajados na missão. Nós precisamos ir. Felizes os pés daqueles que pregam. Temos que ir na missão. Para nos tornarmos muitos, muitos, muitos. A igreja da Coreia que nos espere. Vamos ficar em pé? Não acabou não, nós vamos fazer de novo para você aprender a levar para casa. Quero que você esteja almoçando hoje, tira a mão do prato e vamos lá almoçar, todo mundo. Queremos aprender a palavra de Deus para abençoar os outros, a serem um só corpo, engajado na missão para nos tornarmos muitos. Vamos fazer isso juntos, juntos,
juntos.